Amém, amém. Glória a Deus. É muito bom estar aqui. Essa foi a recepção mais calorosa que eu já recebi. E mais original. Você pode sentar se você conseguir, amém? Glória a Deus, gente. Eu amo essa igreja. Eu amo essa cidade. Eu trago aqui para vocês um abraço do meu marido, Rodolfo. Ele ama vocês. Amém. Hoje o Rodolfo está no Rio de Janeiro. Mas eu sei que nós já somos bem antigos da casa. Eu lembro de um dos primeiros acampamentos do Conexão que a gente foi, que tinha aquelas turmas, né? Aquela turma das cores. Eu sei que vocês vão gritar, tinha uma turma que era do Apache. Eles eram verdes. Mas aí agora mudou, né? Ok. Eu sei que ontem já fizeram a bagunça das tribos. Hoje. Tipo assim, eu não sou loira de verdade, óbvio. Eu deixo a raiz para comprovar. Mas enfim, é sempre bom quando tem um ajuntamento. Eu creio que Deus ele faz algo diferente nos retiros. Deus faz algo diferente nas conferências. Deus faz algo diferente no tempo de carnaval, onde você poderia estar em qualquer lugar. Você poderia estar em qualquer lugar. Numa terça-feira de carnaval à tarde, você escolheu estar na casa do Senhor. Repete comigo. Hã? Eu tenho que entender. Uou, é isso? Uou! Então, você escolheu estar aqui. Cutuca teu irmão e fala, você escolheu estar aqui. Mesmo se você veio por livre e espontânea pressão de alguém, você está aqui. Eu gosto sempre, antes de começar a pregar, de situar as pessoas nos lugares onde elas estão. Você precisa entender o lugar que você está. Você precisa entender o lugar também no espírito que você está. E é muito bom chegar aqui no meio do congresso de vocês e pregar no escuro, sem saber o que vocês ouviram ontem, o que vocês ouviram hoje de manhã. Porque eu sei que o Espírito Santo, ele dá continuação na palavra. Ele dá continuação. Amém? O Espírito Santo é um só. E como eu sempre gosto de dizer, ele vai nos ensinar todas as coisas. Amém? Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia. Tem uma igreja que eu fui que a galera fala assim, agora é a hora da oferta. Uhul! Aí o pastor falou, meu irmão, nós temos que ensinar a galera da glória a Deus na hora da oferta, meu irmão. O negócio só dá glória a Deus em outras horas. Aí a hora da oferta era a hora que todo mundo gritava. E aqui vocês têm a linguagem de vocês, muito legal. Amém. Agora deu. Agora só vai falar se valer, amém? Mas Deus quer falar algo com a gente nesta tarde. E a minha oração é para que eu consiga transmitir para vocês o que Deus falou comigo nessa madrugada, hoje de manhã e ontem. Porque o mais difícil para mim, quando eu tenho uma palavra para entregar, é eu ser fiel àquilo que Deus me passou. Porque sair no freestyle, eu posso sair pregando várias coisas, mas tem uma mensagem para vocês. Você me abençoa? Você me abençoa para eu conseguir transmitir a mensagem para você? Então faz uma oração comigo. Põe a mão na sua mente, fala, Senhor, se hoje eu ouvir a tua voz, eu não vou endurecer meu coração. Eu abro meu coração para ouvir a tua palavra. A tua palavra é a verdade. Usa, Senhor, a tua palavra para falar comigo nessa tarde. No nome de Jesus. Amém? Então abre comigo em Marcos 10. Glória a Deus. Marcos 10. Marcos 10, a partir do versículo 16. É a parábola do jovem rico. Mas eu quero que, antes da gente começar a ler essa palavra, eu vou te dar um pano de fundo do que estava acontecendo nessa época. Antes de começar essa palavra do jovem rico, esse episódio, que é história verídica, não é uma parábola, isso aconteceu.
Isso realmente aconteceu, é história verídica. Jesus, ele estava orando, ele estava no monte, e ele desceu e estava no meio da multidão, e as pessoas, os discípulos começaram a trazer crianças até ele. Começaram a trazer crianças até Jesus, e os discípulos repreendiam as pessoas. Não tem que trazer criança, não. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus se indignou. Você consegue entender que Jesus se indignou porque os discípulos repreendiam as crianças? E aí tem aquele famoso versículo: deixa vir a mim as crianças, porque delas é o reino. Então isso, logo antes da história do jovem rico, era esse contexto. Jesus tinha repreendido os discípulos por não deixar as crianças virem. E eu vou te dizer, nós temos que ser como criança. As crianças, elas não queriam chegar perto de Jesus para Jesus dar um namorado para elas. As crianças não estavam querendo chegar perto de Jesus para pedir um carro para elas. Nem uma bicicleta, nem nada disso. A Bíblia diz que as crianças estavam se aproximando de Jesus porque elas queriam ser tocadas por Ele e abençoadas por Ele. Nós temos que entender que nós precisamos buscar a Deus pela verdadeira motivação. Buscar a Deus pelo que só Deus pode te dar. O problema é que muitas vezes a gente trata Deus como a nossa lista de pedidos e você vai na presença dele querendo algo em troca. Mas Jesus se indignou com os discípulos e falou: não repreendam elas, porque delas é o reino. E Jesus toma as crianças nos braços e as abençoa. E aí logo em seguida vem essa palavra. Vamos ler comigo, Marcos 10, a partir do 16. Em seguida, tomou as crianças nos braços. Não, é essa? Não. Essa não é a que eu vou ler, é a 17. Desculpa. Essa é da criança nos braços e as abençoou, amém. Já trocou. Mas então, as crianças saíram abençoadas, amém? Acabou a historinha das crianças, lá vem o jovem rico. Se coloca no lugar, podia ser o jovem que? A jovem tatuada? É. Aí você fala, tatuagem é de Deus, porque a mulher do Rodolfo tem. Não, eu não faço mais. Antes de você se sentir encorajado por mim, já te dou um corte bem legal. Ok? Cada um vai orar. Aí tatuagem é disso. Não, pra mim eu não faço mais, mas o outro faz e não acontece nada. Cada um, sabe o que é o problema? O problema é que a gente é muito religioso e a gente sempre quer que alguém nos diga, faça ou não faça. Porque se você fizer, a culpa é do outro. Ou se você quiser, se não fizer, é porque era pra fazer. Sabe o que a gente precisa aprender? Eu vou me irritar se vocês me interromperem. Eu tenho um cronômetro olhando pra mim, me entendam. Tem um cronômetro ali, 17, 16. E eu vou ficar empolgada com vocês. Eu vou querer uhul junto, entendeu? Esse que é o problema. Mas tá. Me ajuda. Só vou acontecer que eu vou atropelar o ovo, ok? Mas pensa. O jovem rico poderia ser qualquer pessoa. Podia ser eu ou podia ser você. Você podia ser o jovem skatista, o jovem do boné, a jovem que está no primeiro ano. Se coloca no lugar dele. E entenda que você tem um amigo que se chama Espírito Santo, que vai te ensinar todas as coisas. E ele vai dizer se você pode isso, se não pode aquilo. Não espere que a resposta sempre venha do alto, do altar, mas que a resposta venha do alto. Porque Deus pode responder no teu coração o que convém e o que não convém fazer. Tem dias que Deus vai dizer, olha, não tem problema você ir naquele lugar. Tem outros dias que Deus vai falar para você, olha, hoje eu não quero que você vá. E nós, com a nossa intimidade com Deus, precisamos descobrir o que convém para mim e o que convém para você. Então não é uma regra. Até quando eu preguei na igreja no domingo, eu falei, não é uma regra, você não precisa ser igual a todo mundo. Não é que numa pessoa essa roupa fica boa, que em outra pessoa vai ficar. Eu geralmente, por exemplo, as minhas roupas. Ontem eu estava com uma roupa que eu comprei no Japão. Aí você fala, nossa, ela comprou no Japão, numa loja bem fuleira. Aquelas que ninguém entra, tamanho único. Aí o Rodolfo fala que eu tenho a moda coragem. Ninguém tem coragem, mas eu tenho. E aí o que eu faço? Eu trouxe aquela roupa e eu faço na costureira. Eu mando fazer. Isso aqui eu mandei fazer. Paguei super barato o tecido, mais ainda para fazer. Só que isso não significa que agora todo mundo vai querer dizer, não, é porque esse verde é que é legal, esse macacão é que é legal. A gente tem que entender o que fica bem para você e o que não fica. A roupa é só uma ilustração.
Eu desenhei para você. O que às vezes uma pessoa lê um Salmo 91 e é totalmente novo na vida dela. Outra pessoa lê o Salmo 91 e não entende nada, porque talvez naquele dia não era a palavra que Deus queria falar com ela. Então nem sempre, uma vez uma pessoa me contou testemunho que eles estavam num culto, naquele culto que vinha pó de ouro e tal, e a pessoa coxa com coxa do lado dele recebeu um dente de ouro. E ele falou, poxa vida, eu não recebi nenhum dente de ouro. Então quer dizer o quê? Que Deus não amava o cara que ganhou, que não ganhou e amava o que tem? Não, era medida. Até ontem eu falei, quantas pessoas aqui sabem que a Gisele Bündchen tem uma irmã gêmea? Ninguém quase. Então, olha, quase ninguém sabe que ela tem irmã gêmea. Já se perguntaram por que ninguém sabe? Porque ela não é tão bonita igual ela, né? Porque se fosse, era 2 milionárias, certo? Não é? Ela teve uma irmã que não é igual ela, apesar de ser gêmea. Agora, eu já admiro essa menina pelo simples fato que ela não se matou. Porque já pensou se a irmã gêmea da Gisele Bündchen, uma 1 metro e tananã, e a outra ninguém conhece. Gêmea, pô, covardia, né, gente? A minha irmã tem olho verde, eu morro de raiva. Aí eu falo pra ela, tudo bem, você tem olho verde, mas eu tenho 10 centímetros a mais. Então cada um tem uma compensação. E o jovem rico podia ser você. Então antes de você julgar, aí o jovem rico não vendeu tudo que ele tinha para seguir a Jesus. E se fosse você, talvez você ia vender? A gente é o tal para dizer, ai, Pedro negou Jesus. E se fosse você que estava, seu pescoço a prêmio, você também não ia negar? Eu não sei. Pedro falou, eu nunca, jamais te negarei. Jesus falou, Pedro, fala isso não, Pedro. Você vai me negar daqui a pouco. Eu não. Eu nunca vou fazer isso. Irmão, não julga. Cada um tem a sua medida. Então, antes de você pensar que o jovem rico parou no meio do caminho, se pensa, que se coloca no lugar que poderia ser você. Ok, a partir do 17. E colocando-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então respondeu Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Tu conheces os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E aí o jovem disse, mestre, tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Então Jesus o olhou e o amou e disse, contudo, te falta algo mais importante. Vai, vende tudo o que tu tens, entrega aos pobres e receberás um tesouro no céu. Então, vem e me segue. Diante disso, o homem abateu-se profundamente, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Então, a primeira coisa que eu quero te ressaltar aqui. O jovem rico chegou até a presença de Jesus. Engraçado que ninguém sabia o nome dele, mas sabia que ele era rico. Engraçado que as crianças, os discípulos repreendiam, não deixavam elas virem até Jesus. Agora o jovem rico vem, se ajoelha na frente de Jesus e ninguém repreende. Engraçado, né? Então as crianças vão incomodar, mas o rico pode chegar. Não no reino de Deus. Não no reino de Deus. Porque a matemática do reino de Deus é inversa. A matemática do reino de Deus é perder para ganhar, aquele que ganha, perde, aquele que melhor coisa é dar do que receber, quem quer ser último, quem quer ser primeiro seja último, quem quer ser o maior seja servo de todos. 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos. Não é como a gente pensa. Tem até uma música da Missy Edwards que fala, is the upside down kingdom. É o kingdom, o reino de cabeça para baixo. O reino de Deus não é desse mundo. Então, o rico poderia chegar na presença de Deus e ninguém repreendeu. Aí ele vem e se ajoelha e fala, bom mestre. Garanto que fez até uma voz de religioso. Bom mestre. Tem gente que vai orar e muda a voz. Tipo, eu falo, fala direito. Fala que nem normal. E aí, Deus, beleza? Sabe, Deus se agrada que você converse com Ele normal. Sabe, eu e o meu marido não posso ter só 10 minutos por dia para conversar com ele, pedir. Olha, Rodolfo, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Oh, Rodolfo, faça aquilo para mim.
Tem gente que vem na presença de Deus, você orou? Não, eu cantei um louvor. Não é a mesma coisa. O louvor é bom para você entrar no clima. O Rodolfo todo dia canta uma musiquinha para mim. Um dia da andorinha, outro dia da minhoca, outro dia do piruzinho. Cada dia, e eu tenho que adivinhar a continuação. E se eu erro, ele fica brabo. Só que é sempre essas coisas assim, tipo andorinha que rima com minha, tipo amor da minha vida, você é uma querida. Tipo, nada a ver, entendeu? Mas o quê? Essa é a nossa linguagem de amor. Deus quer ter uma linguagem de amor com você. Essa é boa, essa é boa. Essa foi boa. Uou! Essa foi boa. Deus quer ter uma história de amor com você. Deus quer ter a própria linguagem com você. E aqui o cara chega na presença dele e fala, bom mestre. Jesus já dá um corte nele e fala, por que tu me chamas bom? Por que tu me chamas bom? Não há ninguém bom senão Deus. Jesus já deu um corte nele. Tipo, bom mestre, que farei para lhe dar a vida eterna? Aí Jesus, sabe o quê? A revelação que o jovem rico tinha de Jesus era rasa. Ele só via ele como mestre. Tem gente aqui nessa tarde que Deus quer ampliar a tua visão, porque a tua visão está muito rasa. Você só vê Jesus como teu salvador. Você só vê Jesus como teu libertador. Só vê ele como mestre. Mas eu te digo, ele é o leão, ele é o Senhor dos exércitos, ele é a estrela da manhã, ele é o teu advogado, ele é teu amigo, ele é teu conselheiro, ele é o teu noivo. Vamos parar com essa história do planeta loucos para casar. Chega. Seja um bom solteiro. Quem é um bom solteiro pode ser um bom casado. Sabe? Não vamos entrar nesse assunto, né? Esse assunto o pastor Costa Neto vai ter que me trazer de novo. Mas eu amo pregar sobre relacionamentos. Sobre não relacionamentos. Mas, enfim. Eu vou deixar o gostinho para a próxima. Vocês vão ter que incomodar para trazer eu de novo, tá? Se vocês apanharem pouco, né? Mas, enfim. O jovem rico muda a voz, fala, bom mestre, Jesus dá logo um toco nele e fala, por que me chamas bom? Não há ninguém bom senão Deus. Sabe o quê? Deus só considera uma coisa boa quando ela termina. Deus fez a luz e viu que era boa. Deus fez o céu, o sol e as estrelas e o firmamento e viu que era bom. E Deus criou os animais e a terra e tudo que nela há e viu que era bom. Gênesis 1:31, põe aí para mim. Gênesis 1:31. Bem no início da Bíblia, Gênesis, o início. Não, eu não estou falando com o cara da mesa, não. Eu estou falando para mim. Ele sabe onde é Gênesis, está lá. Eu dei o papelzinho, olha ali. E Deus viu tudo que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Deus fez o homem e viu que era muito bom. Deus considera uma coisa boa no final. Por isso que a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Aproveita que tu está aí, Eclesiastes 7:8. Eu dei o papelzinho. Estou entregando, irmão. É só para quebrar o gelo, galera. Eclesiastes 7:8. É o FC, né? Vamos. Ok, eu vou ler. Melhor é o fim das coisas que o começo. Amém. Olha ali, ó. O fim das coisas é melhor do que o seu início. E o paciente é melhor que o orgulhoso. Isso, a parte B é óbvia. Que o paciente é melhor que o orgulhoso. Mas tá vendo a matemática do reino? O fim das coisas é melhor. Aí você fala, nossa, mas essa conferência não é o fim. Sim, não é o fim, querido. Nós estamos tudo no meio do caminho. Você não morreu, ainda não acabou. Essa é boa. Se não morreu, ainda não acabou. Nós estamos tudo no meio do caminho, amém? Isso não é o fim. Mas Deus vai olhar para você e vai te dizer que bom é naquele dia, servo bom e fiel. É naquele dia do Senhor, se vai vir o elevador te subir para o céu ou te levar para o inferno. Naquele dia você vai saber se você é bom. Ainda não. Ainda nós estamos em treinamento, prosseguindo para o alvo eu vou. Deus falou para o povo do Egito, que estava no Egito, diga ao meu povo que marche.
Deus quer que a gente marche, não é sair correndo, não é uma prova de 100 metros que você chega lá, não é Usain Bolt, querido, é aqueles magrelinhos. Tipo eu. Aqueles magrelinhos que vão devagar e sempre. O problema é que tem muita gente boa que começa bem. O meu pastor Luiz Hermínio, ele sempre fala isso. Ele fala que ele viu muita gente boa começar bem e terminar mal. Mas ele também viu um monte de gente mal acabada começar mal e terminar bem. Aí eu vou te dar um exemplo na Bíblia. De melhor ser o fim das coisas do que no começo. Jesus nasceu numa manjedoura. Sabe o que é uma manjedoura? Era aquele lugar que botavam comida para boi comer. Nem existe isso hoje em dia mais, que é tudo ração. Mas enfim. O que acontece? Jesus nasceu numa casinha emprestada, num estábulo cheio de animal. Com certeza o cheiro dos animais era excelente. Alguém já entrou em algum lugar onde tem vaca, porco? É bem delícia o cheiro, né? Então, nasceu lá. O rei nasceu numa manjedoura. Ele nasceu num negocinho que ninguém dava nada. E quem virou Jesus? Jesus revolucionou o mundo. Jesus é o maior revolucionário. Quer você creia, não creia que Jesus é Deus. Hoje só é 2017 porque é antes de Cristo, depois de Cristo. Então, porque Deus enviou seu filho e ele mudou a história do mundo. Hoje a gente tem um calendário por causa de Jesus. Se é ou não é, no dia tanto faz, mas é antes de Cristo, depois de Cristo. Você vai ter que se submeter a essa ordem. Ele revolucionou. E nasceu lá, fugido. Da menina que apareceu grávida antes do casamento. Mas ela é o único milagre, realmente, grávida antes do casamento. Foi o Espírito Santo. Então, não come a sobremesa antes da janta. Você estraga o seu apetite. Quer semear no seu casamento? Viva em santidade. Ai, mas eu tenho que ficar em santidade porque é ruim. Eu não posso. Não, não é que não pode, querido. Você está pensando só no agora ou você quer pensar no futuro? É por isso que a gente não faz certas coisas. É por causa do futuro, não é do presente. É por um propósito maior, não é que Deus quer te punir. Não, que Deus quer te preservar. Sabe, o nosso corpo é templo. Se preserve. Não se exponha. Vigia. Para de mostrar o que não é para mostrar. Eu não quero ver seu tanquinho, querido. Meu marido tem um tancão. Eu vejo o tanque do meu marido. Para de ficar aí. Porque é só as mulheres que apanham nessa área, né? Porque mulher mostra peito, mostra bunda, mostra bico, faz a cara. É fácil fazer cara de sensual. Só que não foi assim que Deus te chamou para ser. Para de ficar postando foto no seu melhor ângulo para dizerem gata. E os caras ficam... Esse aqui é irmão desse aqui. Eu também tenho, Mas eu não fico postando isso porque eu tenho mais o que fazer. Sabe por quê? Porque se eu quero elogio, eu mesmo vou pro espelho e falo, olha, hoje você não tá legal, hoje você tá bonitinha. Sabe, o problema é que a gente é muito dodói e a gente quer ser só aceito. Querido, Jesus te ama. Já ouviu esse jargão? É verdade. Ele te ama e isso devia ser suficiente. Sabe o que ele fala? Minha graça te basta. Por que a gente quer? Sabe por quê? Porque a nossa alma desgraçada não se converte. Sabe o que a gente fala para ela? Shhh, aquieta minha alma. Que quem manda é o Espírito. Sabe por que a gente jejua? Para aprender a mandar a nossa alma e a nossa carne e fazer assim, shhh. Espera em Deus, pois ainda o louvará. É isso, a gente tem que aprender a esperar em Deus. O problema é que a gente é muito imediatista. A gente quer as coisas para já. A internet demorou mais que 2 minutos para carregar, você acha ruim. Eu acho ruim. Tudo que eu estou falando vale para mim, tá? Tirando a parte do casada não casada, né? Que eu não vou ser uma solteira, mas eu sempre digo, e isso escandaliza muitas pessoas. Eu falo, olha, se eu ficasse viúva, eu não casaria de novo. Aí você fala isso porque você é casada. Justamente.
porque aí eu vou casar para somar. Não, querida, você vai casar para dividir, porque o pouco que você tem que dividir com o outro. Então não pense que a sua alegria completa está no outro. A alegria completa está no Senhor. Sabe o que significa ser solteiro? O solteiro vem da palavra inteiro, integral, íntegro, inteiro. Eu sempre falo isso. Sabe, um leite integral é o que tem todas as suas propriedades. Um solteiro, ele tem todas as propriedades que ele precisa, ele é inteiro nele. Só que cada vez que você se relaciona com alguém, você tem relação sexual com alguém, você se envolve emocionalmente com alguém. Ah, mas não teve penetração. Mas fez tudo, né? Mas é porque não penetrou, eu sou virgem. Uhum. Se engana. Não, é puro de mente. Jesus falou, se tu olhar para uma mulher e cobiçar, tu já pecou. Então o que a gente anda fazendo? Jesus te vê em secreto. Não é para o pastor, não é para o teu líder, não é para o teu líder de grupo que você tem que prestar contas. Apesar de ser muito bom prestar contas para eles, eu amo ter alguém para prestar conta e para confessar pecado. Porque eu também peco. Não mais nas coisas óbvias, porque eu já treinei a minha carne. Eu peco em pensamento. Eu peco no trânsito. Eu peco me irando. Irai-vos, mas não pequeis, é dar lugar para ira. Sabe, conforme você vai alinhando a sua vida com Deus, esses pecadinhos vão saindo. E eu vou te falar, é fácil. Difícil é amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é difícil. Sabe por que a gente cai? Porque a gente diz que ama a Deus, a gente diz que serve a Deus, mas a gente ama mais a gente mesmo. Por isso que Jesus falou, aquele que não tomar todos os dias a sua cruz e negasse a si mesmo um dia, quando eu me converti, quando eu aceitei Jesus, não, Jesus falou todos os dias. Não pode ser meu discípulo. Sabe o que? Se a gente diz que a gente está nele, a gente deve andar como ele andou. Se você diz que é de Jesus, tente pelo menos ser um pouquinho imitador dele. E esse jovem rico, ele chega na presença de Deus e fala, bom mestre. Só que ele só tinha aquela revelação rasa. O que eu faço para dar a vida eterna? Aí Jesus dá uma resposta para ele de mestre. Se eu me relaciono só como libertador, ele só vai te libertar. Vai ter um tempo que Deus vai ser o libertador, mas ele também é outras coisas. Deus quer elevar o teu pensamento nessa tarde. Deus quer te mostrar que Jesus é muito mais para você do que só o teu Salvador, o teu libertador e aquele que te dá uma provisão. Porque Deus é Deus da provisão. Deus é Deus de relacionamentos. Deus é Deus de casamentos. Porque Deus olhou para o homem e viu que não era bom que o homem fosse só. Deus tem uma pessoa para você. Mas antes ele está preocupado em você. Antes ele está preocupado em você. Porque a salvação, como a gente sabe de cor, é individual. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Sabe? Então assim, antes de você querer ganhar os outros, ganha você. Prega pro espelho. Fala, eu não valho nada, mas eu estou melhorando. Não é ruim a gente admitir nossos erros. Ruim é permanecer. Ah, mas eu não consigo. Mas vai devagar e sempre. Diga ao povo que marche. É marcha. É por um propósito maior. Você está no meio do caminho. Você está sendo conduzido. Você está no meio do caminho. Não terminou. Ainda não é o fim. Ah, mas eu sou tão bom. Olha, o jovem falou, nossa, mas eu sou tão bom. Olha o que Jesus diz. Tu conhece os mandamentos. Jesus conhecia ele. Assim como Jesus conhecia Natanael, falou, eu te vi debaixo da figueira. Jesus falou, tu conhece os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. Aí o jovem falou assim, mestre. Porque Jesus deu uma resposta de mestre. Mestre é o quê? Professor, ok? Professor. Então ele veio para Jesus e falou, professor, o que eu faço para herdar a vida eterna? E o professor deu uma resposta de professor. Não faz isso, não faz aquilo. Decora a tabuada A, B, C, D.
Aí ele fala, mas tudo isso eu faço desde a minha mocidade. Desde a minha adolescência, diz a versão da minha Bíblia. Minha Bíblia, olha que linda. A versão King James, na King James fala assim, por isso que eu quis trazer ela, porque fala assim, ó, na minha adolescência. Eu guardo esses mandamentos desde a minha adolescência. Sabe o que Deus quer que você? Deus quer que você guarde os mandamentos. Deus quer que você conheça a palavra. Deus quer que você tenha um relacionamento de amor com Ele, que você tenha linguagem de amor com Ele, que você tenha intimidade com Ele, que você tenha disposição de o seguir. Mas sabe o que Jesus falou para esse jovem? Jesus, aqui eu escolhi o texto de Marcos, porque em Marcos é o único capítulo, é o único livro do Novo Testamento que fala que Jesus olhou para ele e o amou. 21, o 10, 21. Jesus olhou para ele e o amou. Sabe, quem ama fala a verdade. Repete comigo, quem ama fala a verdade. Jesus poderia muito bem ter falado, olha, muito bem, parabéns, 3 estrelinhas para você. Você cumpre todos os mandamentos. Só que Jesus olhou para ele e falou assim, falta-te uma coisa. Ainda falta uma coisa. Sabe que às vezes eu falo que se Jesus falasse isso para mim, falta uma coisa, eu ia ficar tão feliz. Porque eu acho que falta um monte. Mas nesse uma coisa que Jesus falou para ele, era o mais importante. Jesus pegou e falou assim, Jesus olhou para ele, versículo 21, vai lá, 10, 21, acompanha comigo. Jesus olhou para ele e o amou e disse, contudo, te falta algo mais importante. Vai, vende tudo que tens, entrega aos pobres e receberás um tesouro no céu. Então vem e me segue. Parece uma coisa, mas fala, vai, vende, dá para os pobres. Era uma coisa meio complicada, né? Não era uma coisa só. Só que o que Deus me falou? O Espírito Santo me disse que Jesus nunca quis, na verdade, na íntegra, que aquele cara fosse vender aquilo. Jesus só estava mostrando para ele que ele não cumpria o primeiro mandamento. Ele não amava Deus sobre todas as coisas, nem o próximo como a si mesmo. Sabe o que? Ele honrava pai e mãe. Ele não matava, ele não bebia, ele não roubava, ele não transava, ele não se masturbava. Ele ia na igreja todos os domingos. Ele dava até o dízimo. Ele era muito bom aos olhos dele. Na verdade, ele estava chamando Jesus, tu é bom, bom. Sabe o que ele queria ouvir? Às vezes, quando a gente elogia muitos outros, a gente está querendo um elogio. Talvez ele queria que Jesus olhasse para ele e falava, bom, jovem rico. Como você é bonzinho, você cumpre todos os mandamentos. Pois é, mas eu tenho uma triste notícia para te dar. Você não cumpre o principal, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus, com uma resposta para ele, Jesus mostrou. Porque ele falou, vai, vende o que tens e dá para os pobres. Jesus ele mostrou para ele que o coração dele estava nas riquezas. Porque a história poderia ter sido diferente. Ele poderia ter falado, yes sir, estou indo lá. E Jesus ia dizer, não, nem precisa. Ah, mas onde isso aconteceu na Bíblia? Abraão pediu um filho. Deus deu o filho, o tal do Isaac. Conhecido nosso. Deus deu Isaac. Aí quando Isaac tem mais ou menos de 7 anos, Deus fala para Abraão, olha, na verdade, agora acontece o seguinte, pega teu filho e vai lá para o monte que eu vou sacrificar ele. O que quer dizer? Eu quero que tu sacrifique ele para mim. Aí pensa bem. Sacrificar o filho. Só que quando ele pegou, obedeceu. A chave é obedecer. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que diz que está em mim deve andar como ele andou. Como eu também andei, como eu e o Pai somos um. Mas o que aconteceu? Ele pega e se retira triste. Porque ele tinha muitas riquezas. Ou seja, ele se retira triste não é porque ele era rico. Ele se retira triste porque ele teve a oportunidade e deixou passar. Agora olha a diferença entre ele e as crianças. As crianças, os discípulos não queriam deixá-las chegarem perto de Jesus. Mas elas saíram abençoadas. Agora o jovem rico queria ouvir uma boa palavra de Deus, uma palavra profética, uma oração com a mão na cabeça. E saiu triste.
Ai, pastor, bom te ver aqui. Pastora, é tão bom quando você tem um pastor na sua igreja, sabia? Vocês deviam dar mais valor. Só uma dica. Sabe, ele se retirou triste. A diferença entre as crianças e ele é porque ele se retirou triste. E você, como é que você quer sair da presença de Deus nessa tarde? Admitindo que realmente você não cumpre o primeiro e o segundo mandamento? Ou você quer sair como aquelas crianças que saíram abençoadas porque elas não queriam nada, elas só queriam um contato? Sabe o que eu quero te dizer? O jovem rico, ele só tinha experiência com a religião, ele não tinha uma experiência com Jesus. E é isso que está disponível nessa tarde, para mim e para você, uma experiência com Jesus. Uma experiência com Jesus que vai te marcar e você nunca mais vai esquecer. Porque uma experiência, contra uma experiência não tem argumentos. O meu marido foi ganho para Jesus porque ele teve uma experiência. Não foi eu pregando para ele que Jesus é bom, que Jesus ama, que se ele não for ele vai para o inferno. Não foi nada disso. Ele teve uma experiência com Deus. E a partir do momento que ele teve aquela experiência, ele falou, tudo bem, não é pelo que tu prega agora, eu mesmo já sei. Que nem aquela mulher em Samaria, a samaritana que foi lá, olha, conheci um homem que me falou tudo que eu tinha feito. Aí o pessoal vai lá e conhece Jesus e eles falam depois, olha mulher, não é mais pelo que tu falou dele que nós cremos, nós mesmos vimos ele. Então Jesus olhou para aquele jovem rico, olhou para ele nos olhos e o amou. Querido, Deus está com olhos de amor sobre você nessa tarde. Os olhos de Deus são olhos de amor, não de acusação. Os olhos de Deus são olhos de amor. Jesus olhou para ele, Jesus não queria que ele ficasse lascado lá. É palavrão falar lascado? Não? Eu não sei, lá no sul não é, desculpa. Antes de você me lanhar na internet, eu já peço desculpa, amém, me perdoa, irmão. Sabe, ele não queria destruir a vida dele, Jesus estava só mostrando para ele. E sabe o que? Tem uma chave que esse jovem rico não descobriu. Era o arrependimento. Ele poderia ter se arrependido e falado, olha, é verdade, Deus, eu não consigo amar mais a Deus. Eu só tenho experiência com a religião, eu só sei que não posso sair, que não posso matar, que não posso roubar, que não posso mentir, que não posso transar, que não posso pecar, que não posso, tudo não posso, eu sei. Eu só não sei o que eu devo fazer. E o que eu devo fazer? Amar. O evangelho de Jesus Cristo, o evangelho do reino, é muito mais sobre o que fazer do que sobre o que não fazer. O evangelho essa é boa. O evangelho do reino é muito mais sobre o que fazer do que sobre o que não fazer. E ele nos manda, amem o teu próximo, amem a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração. Sabe, está disponível para mim e para você. Talvez a gente tivesse mais um evangelho. Talvez a gente teria o evangelho segundo o jovem rico. Mas não, ele foi duro. No meio da história dele, ele começou bem e terminou mal. Ele começou tendo até um papo com Jesus. Ele teve uma experiência, um contato com Jesus. Mas ele não teve uma experiência com o amor de Deus. Ele amou mais a si. Ele não tomou essa cruz. Mas a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o começo. Melhor é o fim das coisas do que o começo. Querido, você está no meio do caminho. As tuas atitudes a partir de hoje, daqui para frente, que vão determinar onde você vai chegar. Se Deus vai olhar para ti e vai dizer, servo bom. É isso que Deus tem para ti. Deus tem olhos bons. Se tivesse uma coisa que você tivesse que deixar por Ele hoje, se Jesus estivesse na tua frente hoje e falasse, olha, Tiago, olha Marcela, olha Gabriel, te falta uma coisa. O que será que era que Jesus ia te pedir? Entrega. Se coloca de pé. Você está no meio do caminho. As suas entregas também são tão importantes quanto as suas escolhas. Não tem como. A matemática do reino, ela é diferente. Jesus começou numa manjedoura. Moisés começou sendo lançado no rio. José começou sendo vendido pelos irmãos.
Davi começou sendo bastardo, foi esquecido lá, nem chamado para comer no banquete que o profeta estava, Davi foi. Mas olha quem virou o rei Davi. Paulo começou a história dele com Deus, perseguindo os cristãos. Mas no meio do caminho ele teve um encontro com Jesus. Ele caiu do cavalo, sabe aquela expressão? Caiu do cavalo. Caiu do cavalo, veio a história de Paulo. Jesus apareceu para ele e ele caiu do cavalo. Tem gente aqui que Deus vai te derrubar do cavalo, querido. Você está muito se achando. Mas é para um bem maior, é para você ser um Paulo, uma Paula. Que escreveu mais da maioria, mais da metade do Novo Testamento. Foi Paulo que escreveu. É isso que Deus tem para você. Deus tem uma história para você escrever através da sua vida. Deus tem uma história para escrever através da sua vida. Se renda. Se renda. Se renda. Não acabou. Nós estamos na metade do caminho. Ainda não é o fim. Mas eu tenho uma notícia boa. O fim ainda é melhor. Se tá bom agora, imagina como vai ficar. Sabe o que eu falo para as pessoas? Eu falo para as pessoas que a vida com Deus, eu achava que a vida com Deus era uma coisa chata. E eu descobri que a vida com Deus é maravilhosa. Eu nunca fui tão feliz como eu estou hoje. E sabe o que? Ainda é só o começo. Ainda é só o começo. Não é o fim. Deus não terminou com você. Se renda, faça o que for preciso. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Se Jesus te pedisse hoje, falta-te uma coisa, vai e faz essa coisa, depois vem e me segue. Eu quero te dar um conselho, não resista. Lembra aquela oração que eu fiz no começo, que eu falei, se hoje ouvir a sua voz, não endureça teu coração. Era uma pegadinha. Era para você não endurecer o teu coração nessa hora. Se hoje você ouvir a voz de Deus falando dentro do teu coração e está disponível, amém? O Espírito Santo está disponível para mim e para você. E Ele fala dentro do teu interior o que você precisa entregar. Quem você precisa parar de seguir, ou de ver, ou de cobiçar. As nossas entregas, elas dizem muito sobre o nosso futuro. Se hoje eu estou aqui, eu não comecei pregando com o microfone, não. Eu comecei pregando para mim, no espelho. A Alexandra se converte. Deixa de ser assim. Você está orgulhosa. Sabe, tudo que eu falo para vocês vale para mim. Vocês acham que o Rodolfo chegou onde chegou porque ele não renunciou nada? Não, a história dele é famosa no Brasil inteiro, em vários lugares do mundo. Ele deixou tudo. E até hoje ele recebe convite para voltar. Rodolfo, eu já vi ele dizer não para 5 milhões, para 10 milhões. A última vez que ofereceram para ele, ofereceram 20 milhões de reais por X shows. Ele disse, não, estou à venda. Ele renunciou. Só que eu vejo na vida do meu marido uma alegria que ele não tinha quando ele tocava para 150 mil pessoas. Eu vejo nele uma alegria que ele não tinha quando ele estava no número 1 na MTV. Eu vejo nele uma alegria de acordar feliz e falar, vou correr na praia. Antes o Rodolfo acordava querendo dormir. Ele acordava às 5 horas da tarde, 6 horas da tarde. Ele estava em depressão profunda. Mas ele teve um encontro com Deus. Ele teve uma experiência com Deus. Aquele jovem, o problema do jovem rico é que ele parou no lugar do encontro. Ele não se deixou ter uma experiência. Ele não andou com Jesus. Jesus chamou ele para, vem e me segue. Vem, sobe tu, vou fazer um ato. Sabe, ele falou, vai, vende tudo que tem e me segue. Sabe, teve pessoas na Bíblia que chegaram para Jesus e falaram assim, Jesus, posso ir lá enterrar meu pai? Aí Jesus falou, não, deixa os mortos enterrar os mortos, vem tu e me segue. Jesus dava toco em várias pessoas. Não, deixa os mortos enterrar os mortos, vem tu e me segue. Para de dar desculpa esfarrapada. Sabe por quê? Porque na tradição judaica, o menino não podia sair de casa antes do pai morrer. Então ele estava dizendo para Jesus, olha, deixa eu enterrar meu pai primeiro, depois um dia, quem sabe eu te sigo.
E nós somos assim muitas vezes, nós estamos dizendo, não, quer saber, muito dinheiro para eu vender, blá, blá. Não, na verdade é só uma desculpa, a gente não quer negar assim mesmo. Só que nada, eu posso ter um encontro com você. Você pode saber alguma coisa a meu respeito. Você sabe que meu nome é Alexandra, que eu sou casada com o Rodolfo, que eu tenho 38 anos, já contaram tudo aqui, né? Mas o que? Se você andar comigo, você vai descobrir que horas eu acordo, o que eu gosto de comer, como é que eu falo com meu marido, qual é o nome do meu cachorro, que eu não tenho. Mas eu já tive 3. Deus quer te chamar para nível de intimidade, não é só um encontro, uma visita. Deus quer te dizer, não, vem e me segue, vem comigo, é isso que Deus tem para ti. Sabe o que eu estou fazendo na minha vida toda, desde que eu larguei tudo? Eu estou seguindo Jesus, para onde Ele vai eu não sei, mas eu estou indo. O que isso vai acabar eu não sei, mas eu estou indo. Eu só sei que hoje eu sei como é que Ele gosta que eu me vista, eu sei como é que Ele gosta que eu fale com meu marido, eu sei como Ele gosta que eu fale com a minha mãe. Ele já me falou várias coisas a meu respeito e eu sei muito mais dele também. É isso que está disponível para você. Intimidade. Amém? Vamos fechar os olhos. Senhor, eu quero te agradecer por esta tarde, pela tua palavra. A tua palavra, Senhor, é aquela que nos convence. O teu Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu te peço, Espírito Santo, mostra para eles que está disponível um lugar de intimidade. Mostra para eles que isso não é o fim, nós estamos no meio do caminho, porque o começo Deus já te pegou. Tenho uma notícia para te dar, olha para mim bem rapidinho. Se você está aqui, já começou. Se você está aqui, já começou. Deus já ativou. Oh, Espírito Santo de Deus, nós queremos ser ativados por Ti nessa tarde, Senhor. Oh, Espírito Santo, vem. Vem, vem, Senhor, vem sobre nós. Vem, Senhor, queremos ter experiências contigo. Eu oro por cada um desses jovens aqui, que eles tenham experiências, que eles não vivam só de encontros contigo, mas eles vivam um nível de intimidade. Eu ministro sobre uma geração que não tem medo de abandonar coisas por Ele. O amor lança fora o medo. Querido, se você tem medo de abandonar certas coisas, eu dou uma ordem do céu agora sobre a tua vida. Sai todo medo, porque o que Deus tem para ti é muito maior. Se deixe levar, se renda. Surrender.